Armarinho, podcast inédito, e hoje a gente vai entrevistar o que pode ser definido como, ou a pessoa que pode ser definida como a face do que é o monstro sagrado ou uma lenda viva, ou outras expressões que a gente vai usar aqui para definir realmente alguém que é excepcional naquilo que se propõe a fazer. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, tem o nosso pedido de todas as semanas. Assina o canal, aciona as notificações para não perder nenhum episódio. Segue a gente nas redes sociais e acompanhe aqui a gente também no YouTube. Roda a vinheta. Gente, ela tá cada vez mais incrível, né? Impecável apresentando. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu vou de imediato aqui apresentar o nosso convidado. Ela já usou todos os adjetivos, usaremos outros aqui. Vamos ver se ele gosta desses adjetivos também. Mas ele já está sentadinho, super grata por aceitar esse convite do Armarinho. Cacá Carvalho, ator, diretor. Foi artesão também, ele vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. E um paraense que não pisava aqui em Belém há mais de 10 anos. Mais isso, Cacá? Acho que uns 13. 13 anos, olha só. E agora ele tá aqui no Armarinho. Ai, honradíssima, né, Rita? Demais. Uma noite muito feliz pra gente. Nossa. A gente tá gravando aqui à noite. Não sei que horário você vai assistir, mas não importa qual vai ser o horário, serão momentos muito felizes. Eu vou começar dizendo uma coisa que eu falei uma vez pro Pedro Bial. Esse tipo de qualidade que vocês têm, de abertura de programa, fazendo um tipo de saudação e adjetivando tanto o convidado, deixa um embaraço, uma emoção à flor da pele, que é muito difícil de você ficar descontraído, sabe? Você começou a falar e eu falei, nossa, olha que incrível. E comecei a tentar não ouvir os adjetivos e tudo. Falei, ai, tá, olha que bom. Tá. Aí passa para você e você... Eu falei, gente, como elas são soltas, um espaço, um ritmo. Eu preciso me liberar porque eu tô travando. Libera. Não, tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Não. Inclusive, estamos aqui para aprender um pouco mais contigo. Não, essa é a ideia. Maninha, oh meu Deus. Olha, Maninha, adoro. Eu não venho a Belém há 13 anos. E estava sentindo saudade, falta? Ah, sim. Do quê? O que mais sentias falta? Da cidade em si, agora muito, porque a pandemia nos distanciou total, né? Mas vem de antes. Então, da cidade, sim, mas da família, muito, sabe? Mas muito também de mostrar ao lugar de onde eu sou, de onde eu vim, de nunca na realidade eu saí, tendo estado fora, mas estando sempre dentro, porque quando você nasce é uma mangueira que o teu pai planta, então uma mangueira não vai, você está entendendo? As mangas dela vão e se mostram mangas lá fora, mas a mangueira continua, a mangueira está aqui. Eu sinto falta de trocar com o público o meu trabalho, sabe? Cada cidade tem um seu perfil de público. Curitiba sempre foi uma cidade que o teatro dizia, para você saber se a peça vai ser boa, você estreia em Curitiba uma semana, porque o público de lá é frio. Se eles reagirem bem, a peça é boa. Sabe? Então, você vai fazer uma comédia, faz no Rio de Janeiro, estreia no Rio de Janeiro, porque se eles reagirem bem, é boa, circula. Então tem lugares que você sabe o perfil do público, sabe? O perfil do público de Belém é um público que historicamente vem de receber, porque a distância é tanta, os espetáculos que chegam até aqui são espetáculos que têm investimento para poder chegar até aqui. Nesses tempos, principalmente. Nos outros tempos, eram espetáculos de grandes nomes que conseguiam fazer com que fosse possível o deslocamento com o apoio de VASP, eu sou da época da VASP, de VASP, de Transbrasil e de Fazia uma turnê mesmo. Exatamente. Né? Então era um pessoal que
tinha o hábito de ir a essa sala nobre, que era o Teatro da Paz. Não tinham outros assim onde se pudesse apresentar, não é? Então é um público muito particular que vê qualidades. A qualidade do público de Belém, principalmente da classe média, o extrato social maior, é um público social que o janeiro e o julho sempre foi Rio de Janeiro. Viajar para o Rio de Janeiro, não é? Então eles viam coisas, esse tipo de gente acostumada a ver coisas consideradas de qualidade. Eu não estou nem dizendo que sejam ou que não sejam de qualidade, mas eles iam ver coisas no Rio, em São Paulo. Então é um público muito interessante que gosta de ir ao teatro, sabe? Com o passar do tempo e as crises todas e as mudanças geracionais, os espetáculos rarearam. Por diversas razões. Viajar ficou mais caro, hospedar ficou mais caro, todas essas coisas que da realidade nacional, estou falando agora do teatro, né? Então, as visitas passaram a ser cada vez menos culturalmente boas. E passaram a vir circular, não somente para Belém, como para outras capitais distantes, espetáculos de fácil agrado, com nomes de fácil atração, e que quem ia pagava como se estivesse fora, X dinheiros. Você entende? Então, vai caindo, você fica mais próximo da atração, enquanto nome artístico, e fica mais distante de uma coisa que é a única coisa que realmente interessa, que é a qualidade. A qualidade, então, vai desaparecendo à medida em que você vai oferecendo um outro tipo de produto de fácil acesso, que seja mais próximo daquilo que o cidadão comum é habituado a ver, que ele liga e desliga no controle remoto da casa dele, onde as discussões que o teatro, enquanto manifestação da inteligência de quem faz, de quem assiste, toca, que é reflexões sobre o homem, sobre o seu sentido de vida, sobre as suas relações e o porquê sim e os porquês não da vida, vão ficando mais distantes, porque são questionamentos incômodos, e o camarada diz, eu ainda vou pagar para ficar pensando nesse tipo de coisa que me incomoda, eu prefiro uma coisa que me divirta. Eu quero perguntar depois sobre isso, quero aprofundar um pouco essa questão, mas antes, só ainda sobre a relação do público. Eu sinto que o público de Belém é muito acolhedor, ele abraça o ator. Vocês sentem isso no palco? Absolutamente, é isso que eu falo, eu sinto falta dessa troca. Porque o público de Belém é assim. O que vem oferecido ao público, muitas vezes, não é um trabalho que tenha profundidade que esse público daqui quer e gosta, porque o que chega tem que justificar o dinheiro investido, tem que ser mais fácil de levar e lotar. Muitas vezes, a gente, cai a qualidade. Sem desmerecer ninguém, mas assim, a gente tem aquilo que a gente chamava de peça caça-níquel, que é meia dúzia. Eu estou evitando dizer. Que são atores, em geral, início de carreira, mas são os galãs. Eu não estou falando de outra coisa, eu estou evitando exatamente dizer isso. Tá vendo que ela facilitou essa vida. Então, assim, tu já falaste um pouquinho do teatro que tu acreditas. Aí, pelas entrelinhas, tu já estás dizendo que é esse teatro que vai provocar reflexão, que vai colocar, às vezes, os opostos nesse palco. Às vezes incômodo. Quase sempre incômodo, né? Olha, qual é o teatro? Então, define o que é o teatro para ti. O que te faz sair de casa para assistir um espetáculo e o que te faz querer ensaiar um espetáculo. Aí complicou bem a pergunta, mas eu vou tentar é complexa, eu vou tentar não me perder. Eu me lembro que essa parte final eu não posso esquecer. E agradeço. O teatro é um corpo. É um corpo e se comporta como um corpo, diferentemente. Então, tem corpos que se comportam e são assim. Outros corpos se comportam e são assim. Então, existem teatros que atendem pelo nome geral de teatro. O teatro de comédia, de revista,
de piada fácil, de atorzinho que está na moda, o teatro do não ator, mas que é hoje em dia Celebridade, influencer. ou subcelebridade, essas coisas que tem tanta coisa que faz isso, é como um corpo, cada um tem seu corpo e seu perfil de manifestar aquilo que vamos chamar de trabalho. E existe dentro disso um certo tipo de corpo mais interessado em outras questões, que usa não do palco, que usa da possibilidade de encontrar alguém frente a frente para colocar questões que possam ser vividas naquela 1 hora e 40, e que depois algo disso sobre para quem fez e para quem leva, e possa, por um momento breve, porque a vida devora tudo que você pensa de profundo, ela quer transformar em raso, possa por um momento ou outro fazer com que a pessoa reflita e talvez saboreie uma coisa diferente. Porque o teatro não mudará ninguém, mas fará com que a pessoa talvez faça uma reflexão que na vida ordinária que todos nós vivemos, não temos tempo para isso. Uma sala fechada, numa relação com algo que acontece na sua frente e que provoca algo em você que está ali. O teatro que me interessa, e aí eu vou radicalizando cada vez mais e vou tentar fazer a resposta da sua parte, é esse teatro que atende à necessidade e à urgência, ligada ao tempo e à vida. Na frente de vocês está um camarada que aceita e agradece, acha que não merece, todos os adjetivos que vocês acabaram de colocar para ele. Mas esse camarada acabou de completar 71 anos. Este camarada saiu de Belém com 18 anos. Esse camarada já viveu um tempo com e no teatro muito maior do que ele ainda tem para viver. É natural, é simples. Por isso radicalizar. Por que não aproveitar desse tempo para ser ainda mais honesto à opção feita? É onde você é mais feliz, é no palco? Felicidade é uma palavra difícil, que eu não sei o que é isso, sabe? Felicidade nesse tempo todo, eu não sei dizer o que seja. Eu não conheço pouquíssima felicidade. Realização, a gente pode falar em realização? O teatro me dá essa coisa rara, que é chegar para o Cacá uma determinada hora do dia, eu e ele sozinho, e dizer: você disse, se eles não entenderam é outra questão, mas hoje nós fizemos. E o aplauso, o que ele representa? É complicado, claro que eu agradeço, claro que é importante, mas também tem um fator que é da convenção, mas ele é perigosíssimo. Perigosíssimo. Por isso que eu falo, quando começa muito, ele é isso, ele é isso, ele é isso, eu falo, meu Deus do céu, me proteja, meu Deus do céu, me proteja, que isso não me desmonte, você está entendendo? Porque se eu achar que eu sou isso tudo que colocam para mim, como que sou, que faço, que etc e tal, eu esqueço de mim, eu passo a só atender aquilo. Mas o ego é uma coisa, o ego do ator é algo sobre o qual a gente sempre fala, né? O ator, necessário. É necessário, e o ator tem, a gente imagina, a gente idealiza que o ator tenha um ego maior do que das demais pessoas comuns, digamos assim. Eu ia falar pessoas normais, como se os atores não fossem. Moninha, eu vou te dizer uma coisa que talvez eu te dê uma desilusão, uma decepção tão grande. Eu fico, às vezes, não uma nem duas vezes, sabe? Muitas vezes. Eu fico várias vezes surpreendido quando as pessoas me lembram que eu sou essa coisa pública. Porque eu esqueço. Eu esqueço uma grande parte do meu dia que eu sou ator. Mas muito. Eu não estou fazendo uma cena, não.
Várias pessoas, ainda hoje, a gente foi almoçar num lugar que eu amo de paixão, que é o Peixe da Dona Alzira, que é um lugar... Todos Que amamos. pertinho, aqui no Maravilhoso. É um lugar Aquela que eu farofinha, amo. hein? Meu Deus do céu, aprendi Aquele a receita da vinagrete farofa hoje. que Único. Amo gosto aquele lugar. também. E aí ela me disse, por que tu, maninho? E eu tinha chegado lá porque eu queria que as duas pessoas que estavam comigo conhecessem aquele lugar. Então a minha ansiedade e a minha excitação para saber o que eles achavam daquele sabor era tamanha que eu achei que eu estava entrando na minha casa e que eu não tinha nada. Eu esqueci quem eu era, porque eu só era um amigo deles querendo levar, você está entendendo? E ela não se manifestou. Ninguém se manifestou. Quando eu falei assim, vamos tirar uma foto do lado dessa pintura da Basílica? Aí eu falei, vamos começar a montar como se eu estivesse na minha casa, sabe? Foi exatamente a situação. Não, eu estava em casa. Aí bota uma cadeira aqui. Vem, gente, fica todo mundo aqui do lado da Basílica e tira a foto. Aí ela estava me olhando assim, eu falei, a senhora faz um favor para mim? A senhora viria aqui? Ela falou, achei que tu não ias me chamar, maninho. Demorou, eu fiz essa Meu Deus do céu, ela sabe quem eu sou. Não foi exatamente essa situação? E eu falei, gente, é verdade, as pessoas... Aí eu falei, tá bom, então depois a gente tira a foto. Aí nós tiramos a nossa da equipe no lugar que eu queria, isso de qualquer jeito. E aí ela falou, vem todo mundo, que ele disse que sim. Eu te juro, foi assim. Aquele negócio, eu fico tão emocionado que aquele negócio me provou uma coisa que eu tive que controlar muito, que eu ia começar a chorar na frente dele, eu ia tirar foto. Tu sabes que isso talvez seja uma exceção no teu meio. Ou não? Eu queria... A ideia da primadonna, das divas. Deixa eu pegar uma carona nessa pergunta da Rita. Eu acho que tu és de uma geração, Zé Celso, Antunes Filho, que vocês eram trabalhadores do teatro. Né? Vocês não eram pautados. A fama era uma consequência, como diversos atores maiores de 70 anos, maiores de 80 anos, conseguiram, a televisão ajudou muitos deles. Em um determinado momento, tu experimentaste essa fama também, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, mas isso não era o que norteava, nem a escolha da carreira, nem dos papéis que vocês iam interpretar. Era uma outra busca, se não a felicidade, mas uma outra busca. Eu sou da época em que todo mundo falava, e quando é que tu vais para a TV? Eu falei assim, mas não, eu estou ainda vou fazer uma outra peça. Por que tem que ir para a TV? Porque eu sou dessa começo quando tinha essa coisa, sabe? Começou tudo a virar assim um pouco o percurso da minha vida em 78, 80, foi quando eu estava fazendo Macunaíma, que gerou todo esse tumulto de me conhecer com Antunes Filho, né? Foi a primeira vez que eu experimentei essa coisa. Eu tenho uma coisa que às vezes me incomoda e eu rio, ou eu não me incomoda e eu falo, meu Deus do céu, como é que pode ser assim minha vida, né? Eu tenho uma coisa de ficar meio rotulado, sabe? Eu fiz Macunaíma e todo mundo achava que eu não ia fazer outra coisa além de Macunaíma, porque, cara, eu era Macunaíma. Eu fiz 575 vezes aquele negócio, na Alemanha, com todo capa de jornal, na França, em Nova York, o Jerry Lewis dizendo aquilo que disse, sabe, aquela senhora Vanessa Redgrave fazendo não sei o que, lá fui eu parar na casa daquela senhora, uma coisa assim, eu estava começando tudo, tinha poucos anos que eu tinha saído um pouco daqui de Catamanga, na 14 de março, você tá entendendo? Era tudo assim, e aí vira essa coisa que não sabiam nem meu nome, mas me chamavam de Macunaíma. Passa-se o tempo, eu faço meu Tio Iauareté do Guimarães Rosa. E não, corto barba, 3 anos, 4 anos, cabelo, unha do pé, unha da mão, vira um negócio todo para fazer aquele negócio que eu precisava fazer aquilo. Eu acreditava que era esse o caminho para poder chegar nessa coisa que para mim é a mais difícil. Não é interpretar, não é nada. Isso a gente dá um jeito por aqui, por ali. Credibilidade, fazer você acreditar é muito difícil. Ser crível. Não é interpretar todo mundo interpreta. Ser crível
É difícil. E qual é o limiar entre a interpretação e ser Porque a crível? interpretação você usa de todas as técnicas para nego dizer assim, nossa, como ele é bom. A credibilidade criada, porque é uma credibilidade criada, estruturada. Não é uma credibilidade comum, ordinária, da vida. É uma credibilidade que você olha e fala assim, parecia que eu não estava ali. Eu acreditava em tudo que ele dizia. Você Era é tão conhecido- natural que eu Não é acredito. natural. Era tão honesto. E você é Porque a conhecido- naturalidade pode ser tudo, menos honesto. Você é conhecido pela um pouco da obsessão com que ensaia, com que demora a estuda o Coitada de mim. personagem. Mas não é obsessão, é porque se faz necessário. Essa ser crível tem a ver com isso? Se tornar crível tem a ver com esse mergulho temporal, inclusive, no personagem? Maninha do céu. Eu vou te dizer de coração. Não vou te dizer artisticamente como uma pessoa que tem que dizer uma frase de efeito para funcionar. Qualquer profissão que você não a exerça enquanto profissão, mas você a exerça enquanto vocação, você tem que ser isso que você diz, obsessivo. Porque é vocacional. Há muitos anos que eu não faço mais isso para ser um ator reconhecido. Não. Eu escolhi morrer nisso. Não é no palco. Eu resolvi fazer desse ato de encontrar discursos escritos e transformá-los em discursos falados um caminho, uma chave de desbloquear alguém. Se o seu aplauso vier, eu te agradeço muito. Mas se o seu aplauso não vier e o seu silêncio se configurar, talvez eu fique mais interessado em algo que está se revelando ali. Porque é sinal de que nem aplaudir você conseguiu. Eu falo, ai, é interessante. Entende? É uma outra coisa, porque... Como eu estou agora, né? Porque... Quase sem respirar. Porque, mana, é uma coisa... Eu não quero, porque se eu começo a falar, eu perco a palavra e começa a aparecer uma coisa que eu evito, que é da emoção assim, numa situação como essas, desse tipo de situação. Eu não estou com isso também dizendo que eu faço algo diferente dos demais, que eu seja um ator, por isso que eu não gosto daqueles adjetivos. Não, porque é assim. Para mim é assim. É assim porque é. Não é porque... Sendo assim eu sou mais, sendo assim eu sou... Não, não tem nada disso, gente. É porque tem que ser. É porque tem que ser. Não tem como uma pessoa que faz um negócio desse, na minha cabeça, tá? E eu respeito toda e qualquer opção e modo de fazer e discurso a ser dito. Não faça dessa coisa que é o teatro uma oportunidade de fazer com que o outro que está na sua frente pense na situação que está sendo configurada na frente dele. A época que nós vivemos é uma época desgraçadamente com algo entre as pessoas. Todas as manifestações artísticas desse tempo têm uma tela na frente, aqui, aqui, aqui. Então, manifestação artística, você vê um quadro, mas ele não está te dizendo, você projeta nele uma leitura. Ele não te diz, ele te diz através de outra coisa, ele não te diz um discurso claro, te diz outros caminhos. Mas o teatro é a única arte que coloca
o homem diante do homem. A tua atenção, a tua inteligência a serviço do meu discurso. Aquilo que eu digo gera em você associações absurdas na hora, sem nada entre nós dois. Só na palavra. Só a presença das pessoas, a presença da palavra, a presença do silêncio. Então, isso é raríssimo, não tem mais nenhuma atividade assim. Não é possível que eu escolha e aproveite essa oportunidade para fazer lá um texto que não diz nada, que retrate um cotidiano com de uma mulher que quer dar para fulano. Isso é uma perda de inteligência, de oportunidade de inteligência trabalhada. Você está entendendo? Então é muito especial. Eu acho um desperdício de quem coloca. Você podia estar fazendo tanta coisa na tua vida. Você disse assim, eu vou levar minha cabeça para ver o discurso e a presença daquele cara. O que será que ele tem para me dizer? Você chega lá e bibibi, bobobó, bibibi, bobobó, hahaha, e vai embora. Vamos comer uma pizza. Eu falo, gente do céu, que pessoa merda que eu sou. Você tá entendendo? Mas eu tô com a bilheteria cheia. Tem um valor. Eu vou mudar aqui a pergunta. Tinha uma que estava aqui. Mas eu estou sendo muito claro e eu peço desculpa se eu estou sendo grosso e indelicado com os meus colegas, mas eu não pretendo isso. Estamos amando. Não, mas sei se os colegas... não sei se... Porque é assim, maninha. Não é contra ninguém. É a favor da coisa maior do que eu, maior do que qualquer colega meu, que é o teatro. Ele é maior que vai que tudo. permanecer aqui quando nós não estivermos. Ele é maior que tudo. Cacá, tu falaste aí, isso era uma pergunta que já estava aqui na minha cabecinha, mas eu vou antecipá-la. Tu falaste dessa coisa da tela, né? Dessa coisa secundária que a gente tem, que está em diversos lugares. Nesse espetáculo, tu usas a tecnologia, né? Como recurso. Fala sobre isso, assim, como foi para ti, assim, foi uma opção mesmo, assim, vou colocar isso e essa história vai ser melhor contada, mostrada, apresentada, se eu usar essa tecnologia, esse recurso, foi difícil, não foi difícil, porque até então acho que é a tua primeira experiência no palco usando esse tipo de recurso. Não se pode estudar ou falar ou enxergar o Cacá fazendo isso com uma tela do lado, com imagens projetadas, sendo que ele sempre falou que a imagem, porque TV, porque isso, blá, 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 descontextualizado. O Cacá, desde 1989, 90, e aí nós temos 34 anos, sei lá, 35 anos, sei lá quanto tempo, ele faz espetáculos solo. Para mim é muito claro por que eu faço espetáculos solo. Não é porque eu não quero me contracenar com ninguém, porque lá em cena eu tô com um monte de gente, que ninguém tá enxergando o problema deles, mas eu tô vendo todo mundo que tá ali. É uma loucura, tá lotado o negócio lá. Mas chega uma hora que você tem que atender, diz, tá bom, então agora eu não vou estar só. No espetáculo anterior, chamado 2 × 2 = 5, que infelizmente eu não trouxe ainda a Belém e que eu hei de trazer um dia, mas implica em trazer uma cenografia, caminhão que atravessa o Brasil, preciso de parceiros melhores do lado, mais poderosos do lado. Eu pegava uma pessoa na plateia e trazia para o palco. Não para colocá-lo em situação de embaraço, mas para mostrar para ele como é com e como é sem. Depois devolvia ele, acabava. Porque foi a primeira vez que eu falei assim, ok, vamos tentar ver. Então faz parte de todo um processo, não é porque eu resolvi agora usar a tela para provar, não. Quando esse texto começa a ser criado, pensado, ele levou muitos anos para ficar finalizado, o texto, depois a forma de apresentar. Nós pensamos que eu poderia ter do lado, então, já que o tempo inteiro eu conversava com 2 personagens, vamos trazer 2 da plateia? Não, gente, não vai dar certo, até porque as situações
muito provavelmente um aceite, outro não vamos colocar em risco o trabalho em função de reação de um público não... Público anônimo, não se sabe o que reagiria, como reagiria e tal. Bom, aí apareceu essa ideia da tela. Apareceu porque eu tive uma aluna, eu sou professor de interpretação lá fora, e uma dessas alunas, uma performer, não exatamente uma atriz, ela fazia coisas maravilhosas com o corpo dela de pintura, o espaço dela com pintura e tal. E aí a gente chamou ela para o trabalho e ela disse assim, eu vou fazer uns desenhos então dessas pessoas. E ela, o desenho dela, tudo é desenho onde o animal e o humano coexistem. Você olha para um desenho dela e metade de um corpo parece um coelho, mas metade é uma pessoa, a outra metade não parece exatamente, as unhas são de um outro animal e é absolutamente humano, mas dentro tem bicho. E aquele tipo de provocação que aquele desenho gerava em todos nós que estávamos na parte criativa era muito estimulante. Então nós começamos a trabalhar com essas ideias, com essas imagens projetadas, e eu começava a conversar com essas ideias. Então, quando nós vimos que eu estava memorizando o texto, eu falava assim, não está dando certo porque você sabe e eles não estão tendo o direito de responder, porque eles não sabem o texto. Então vamos gravar a voz deles. Então começou uma coisa que nós fomos embora no trabalho de criação, que a coisa levou 1 ano e meio para ficar pronto o trabalho. Então, até que nós dissemos assim, não, você não pode memorizar o texto. Eu falei, mas gente, já comecei a memorizar. Então reescreva o texto. Ele não pode saber o texto, a memória. Então o texto foi reescrito para um texto que eu não sei de cor. Eu estou com uma pessoa aqui do lado que com certeza absoluta, se ela pudesse falar, ela viria aqui, ela sabe, ela está comigo, ela é produtora, eu não sei o texto de cor. É a Natália que está ali, não é isso? Ela fez um okzinho. Eu não sei. Eu tá me recuso a memorizar. Eu diariamente chego para ela e falo assim, Natália, você botou em ordem o texto, porque depois eu quero ter surpresa. E eu vou lá e confiro, porque senão eu me perco. Eu preciso não saber. Eu preciso ler e seguir o roteiro da partitura vocal estruturada, porque senão eu não estarei vivo em cena. Eu estarei fingindo que eu estou lendo. Aí eu peço licença que eu vou para minha casa, porque é vergonha. E aí se justifica eles não responderem. Então começa todo o jogo a nascer a partir de algo concreto. Não é que foi uma ideia, porque o teatro de ideia é o pior teatro que tem. O pior teatro que tem é a ideia. O melhor teatro é quando a ideia é o motor para você ir para um outro lugar. Já pensou se você pega um ônibus na 14 de março com a Diogo Moia para sair, andar por ele para você descer na 14 de março com a Diogo Moia? Que vida é essa? Você tem que ler Hamlet, estudar Hamlet, para Hamlet te levar para um outro lugar. Não precisa chegar no Hamlet. Não tem graça a vida. Se o texto é um veículo, se o teatro é um veículo, ele tem que te levar para outro lugar. Entendeu? Então, dessa vez, não é que a tela é para, entendam que agora ele está chegando próximo da tecnologia em cena. Nunca passou isso pela cabeça. A questão é, há 20 e tantos anos ele está sozinho, dessa vez vamos colocar o que com ele? Ponto. O próximo que está sendo já construído, desculpa não me alongar, não, boa. É um trabalho que já temos 3, 4 textos escritos. Essa moça pouco a pouco está sabendo. Porque também eu não sei como é que nós vamos chegar. Mas eu não quero mais trabalhar com personagens. Que agora eu não faço personagens. Eu leio personagens. Pois é, o título do espetáculo é incrível. Eu, dessa vez, depois desse, eu vou só enunciar, mas não vou aprofundar, porque também eu diria que a gente ainda não concluiu. Eu farei fantasma de personagem. Vocês, todos nós sabemos, um teatro é cheio de fantasma do fulano que trabalhou lá há 50 anos, fantasma que já foi feito 5 vezes, já foi feita a Ida de Verdi vive por aqui, ok, então eu farei esses camaradas que habitam os teatros vazios. Os fantasmas. Os fantasmas. Mas esse é um outro trabalho que a gente está estudando já
há alguns anos. E, o povo sabe, porque são meus produtores, porque estão acompanhando um pouco da minha loucura, para que ela está indo nesse momento. Mas esse que está aqui, no momento eu me dedico a ler. Talvez a leitura vá para aquele ali, mas por hora é nesse que eu estou. Tá fora de cogitação. Eu ia perguntar para você, que grande personagem do teatro tu ainda sonhas em fazer? Ou isso, pelo que eu tô ouvindo aí, me parece que tá meio fora de cogitação pegar um clássico desses. Ao contrário, maninha! Eu até pouco tempo dizia, não tenho mais idade para fazer, sei lá, Hamlet, gente. Porque Hamlet, o príncipe da Dinamarca, é um filho que está estudando em Elsinore que volta para o enterro do pai. Pensa bem, não dá mais para fazer o Hamlet, gente. Pensando que a credibilidade vem também do physique de rôle, normalmente, daí tá certo. Hoje em dia eu digo, por que não? Por que não? Quando eu vi um trabalho feito pelo grande Peter Brook, onde Hamlet foi feito por um negro, inteiramente negro, etíope, ele era, não lembro mais a origem dele. Porra, uma boa que a gente, não lembro. Negro, mas uma coisa assim, maravilhoso. Falava, gente, Hamlet preto. Que coisa, né? Subvertendo tudo. Absolutamente, a subversão natural do teu preconceito, em primeiro lugar. Que você julgava que fosse seguir o physique de rôle do papel. Que papel? Que personagem é esse que você diz que... Então não existe isso. Entendeu? Eu vou chegar depois, que eu não posso dizer agora. Mas, ali, eu já tinha começado a vir para Belém do Pará para desenvolver um trabalho sobre Hamlet. Então eu resolvi fazer um trabalho sobre Hamlet estudando Marambiré. E fizemos um Hamlet, graças à colaboração daquele elenco fantástico que eu tinha na mão. Puta que pariu, que maravilha. Gondim, Nilza Maria, Henrique da Paz. Nossa, tinha... citou 3 incríveis que infelizmente não estão mais conosco. Você está entendendo? E fora outros, eu não quero me começo a emocionar, a quem eu devo muito, e ao Edir, que escreveu, e o Walter Freitas com aquela música maravilhosa, e tudo. Nós fizemos Hamlet no Teatro Valdemar Henrique, onde o filho de príncipe era uma pessoa que estudava na universidade em Belém do Pará e que voltava para o seu lugar onde seu pai era o do reizado do Marambiré, que tinha sido assassinado, e a mãe dele, que era rainha do Marambiré, ia casar com o irmão do Marambiré. Então tudo foi para o Marambiré. Foi uma sacada de dramaturgia do Edir e de todos nós que fez com que ganhasse uma propriedade. Mas não porque adaptou para cá. Não é uma questão de adaptar. É uma questão de traduzir. É universal. Exatamente. Porque... E isso tudo vai ficando dentro de você e vai trabalhando dentro de você. Um dia, eclode. Eclode, se diz? Eclode. Que palavra antiga. Meu Deus, eu sou datada para danar. Enfim, e aí vem, vou dizer uma palavra de uma pessoa que é terrível no teatro e que fala isso, vem como um tumor, sabe? Sai como um pus lá dentro que não aguentava mais e se transforma em uma outra matéria. Talvez esse próximo trabalho seja o resultado desse acúmulo que vai ficando num canto, embaixo do sofá, que um dia você levanta e fala, meu Deus, estava tudo isso aí. Não é? É a hora. Eu acho que a criação, ela vem com tudo aquilo que você nem sabia que estava se acumulando num lugar seu. E que uma hora vem, não é? E faz com que você... Você me deixa onde estava isso tudo. Tu falas com a capa... Me perdoa, Rita, que tu falas, assim... primeiro tá virando uma maluquice, eu tô ficando com calor aqui. Olha só... Pode ligar rapidinho. Não, pode ligar. Tu citaste aí vários grandes atores paraenses, infelizmente já nos deixaram, José Carlos Gondim, Nilza Maria, esqueci o terceiro...
O Henrique. O Henrique da Paz, que morreu mais recentemente. Mendara Mariane. Mendara, então, muitos incríveis. Fala do início da tua carreira, assim, desse menino que aos 18 anos, né, um menino ainda indo embora, desbravar e assim, já tinha certeza, é o teatro que eu quero fazer, porque eu vi uma entrevista tua em que tu citas, por exemplo... Meu Deus, essas meninas viram tudo. Que tu citas, por exemplo, que tu tinhas contato com o Rui Barata. Não tinha como não ter. Exatamente. Então, assim, quais eram esses personagens nessa Belém dos anos 60 e 70 que te influenciaram, que aí tu chegaste aos 18 anos e falei, olha, tô indo, é isso que eu quero fazer mesmo, né? E vou fazer teatro e vou me abraçar com essa... Com a arte, para ser esse teatro aí, que é tão visceral, Sim. que é tão... Sempre... Tô sendo cuidadosa agora para escolher os adjetivos. Obrigado. Assim, eu vou tentar... Eu vou falar uma coisa que talvez negue um pouco tudo que eu disse até agora, mas eu preciso fazer essa observação primeiro. Tem uma coisa maluca que é o tempo. O tempo faz você contar os fatos, mas com a vida que você vai vivendo, os fatos contados, eles vêm cheios de pensamentos desses tempos que entram lá e quando eles se manifestam, eles vêm com uma porcentagem de fantasia. E aí eles podem vir com uma coisa que acaba resultando em verdade, mas não é, porque fantasia-se um pouco pela beleza do... Tem um termo francês que fala disso, não? Roman, clef, algo assim. Exatamente. Não é? É como se você entrasse com o elemento da memória e você quer dar aquele fato que você vai contar uma embalagem melhor e você acaba subvertendo para colocar um detalhe para melhorar, que de fato não aconteceu, mas como você está no afã da coisa, aquilo você aceita. Então vem algumas inverdades. Eu tentarei evitar, porque é algo muito forte para a minha vida, porque é do princípio, e muitas vezes vem com outros detalhes para deixar tudo mais bonito ainda. Você vai dizer, mas não foi bem assim, né? Bom, minha mãe é da região, eu não costumo dizer era, talvez porque ela esteja, enfim. A minha mãe era nascida na região do Tapajós, em Santarém. A minha mãe perdeu a família por questões que eu preferia não entrar agora, porque é muito, muito terrível, de mortes de parentes por tudo, porque na época, talvez mais do que hoje, ou tanto quanto hoje, não se falava tanto, terra se matava muito mais facilmente, se sabia menos ainda e tal. Enfim, sobraram 3 irmãs e uma família viajando por lá, porque tinha como trabalho viajar por aquela região, adotou não porque foi pedido ao serviço tutelar ou ao juizado de menores, porque não é daquela época esse tipo de trabalho e de expediente para justamente fazer a adoção legal, ela foi trazida, adotada, criada, feita estudar, viver, trabalhar na casa, permitir que fosse namorada, que vivesse ali, e foi feito o casamento dela, e eis que ela sai da casa deles, casada para viver a vida dela e dele, marido. E então as pessoas que fizeram essa ação toda, eu só posso dizer um obrigado imenso, porque senão nada disso, nem da minha família estaria aqui, porque não teria havido o encontro e os frutos do encontro, e ela não teria vindo talvez, e tudo, e foi a família, porque tinha um cartório, a família do Rui Barata e Norma Barata e Olarico Barata e Dona, e por aí vai os Baratas. Então isso, entende de onde vem o princípio do começo que deu no Cacá e nos irmãos do Cacá todos?
Então, a minha mãe, ao sair de lá, foi para a casa de meu pai, que morava na 14 de março, onde até hoje, ali nasceu toda a minha família, e minha irmã, agora a dona da casa, mora lá. É muito próximo. Tu para 14 com a. Eu não sei o nome daquela rua. Antônio Barreto, Diogo Moya, naquela quebrada ali, a 1,4 quadras da casa onde ela viveu. Não nasceu, mas viveu, foi criada, quer dizer, trabalhou e saiu casada para cá. Então é essa coisa assim, e ali passa lá, dá um beijo lá, dá um beijo ali, passa ali, vai pro colégio, passa na porta, diz oi. E o primeiro filho foi afilhado de Norma Barata e Rui Barata. Então os meus padrinhos, Rui Barata, Norma Barata, o primeiro filho desta pessoa criada que casou. Ponto. Começa a entender de onde vem tudo. Então, aí calma que agora entra uma parte ligada. Muitos dos meus estudos foram pagos, como dos meus irmãos, pagos, ajudados, tá? Pela família Barata, Norma, Rui, tudo pelo amor, pela filha. Minha mãe, cuidada por eles. Minha mãe que ficou cuidando de todos os filhos, Tito, Maria Helena, Maria Diva, Paulo André, tudo. Tava ali, não é? Eu afilhado. Então eu frequentava demais, não só eu como meus irmãos, e eu passei a gostar de um lugar daquela casa. Eu gostava demais daquela casa, mas não da casa toda. Eu gostava de um lugar daquela casa. Que entrando pela esquerda, depois que você abre o portão, você chega, tem uma entrada lateral, não sei se hoje ainda tem, que era a biblioteca do Rui Barata. Porque lá era escuro. Lá era escuro. Beleia solar demais. E aquele lugar era escuro. Aquele lugar tinha uma lâmpada diferente, que era assim, um abajur de pé. Com uma luz amarela. Aquele lugar cheirava diferente, porque ele fumava muito ali dentro. Cheirava livro. Cheirava couro, porque aquela de banca, aquela poltrona dele lê. Aquele lugar era mágico. Então abrir, ler, com 8, 10 anos, aquilo ali que eu não sabia o que era, para mim era como se eu não estivesse em lugar nenhum. Então cada vez que eu sabia que ela ia lá, eu tinha que estar pronto para ir, porque eu queria ir para lá. Isso é uma coisa pessoal. Não é que eu dizia, não é que eu falava para ele, para beber. Não, isso era uma coisa minha. Então aquele lugar tem uma importância fundamental na minha formação. E evidentemente que com o passar da minha vida, de eu crescer, ele sabia que eu folheava os livros, que ele não sabia ler, gente, aqueles livros, tudo, literatura dele, literatura de um poeta, literatura de um homem de letras, literatura de um advogado, literaturas Miss habitavam aquele lugar, não é que tinha livro de teatro ali, não é? Tinha livro de poesia, e fora isso, ir na casa dele, às vezes eu dava uma sorte desgraçada, e eu agradeço tanto, que tinham personagens folclóricos de um mundo que não era o meu. Quando eu já mais velho, vi, por exemplo, circular com roupas coloridas, cheias de flores, cabelos enormes, pessoas que eu falava, gente, quem é essa gente? E depois eu fui conhecer e saber, era o Amir Haddad, era o Rodrigo Santiago, que amigos deles estavam ali para formar a escola de teatro da Universidade Federal do Pará. Olha a minha sorte. Então ficar do lado olhando assim num canto, ou ficar fingindo que você está fazendo um pano não sei onde, para o teu ouvido estar lá, saber que isso era uma coisa que me roubava da vida que eu tinha que viver, você entende? Como começou? Começa com o Rui dizendo, lê isso aí, deixa eu ver, lê. Não sabe nem ler, você vai dizer aqui agora, você entende? Eu achava o máximo.
Mas eu não sabia dizer nem obrigado, mas ele tirava sarro. Porque eu lembro dele dizer muito para minha mãe que eu era um filho que já tinha nascido velho. Teu filho já nasceu velho, David. Era brincando. Como chamava com ela. tua mãe? Etelvina. Etelvina. Maravilhosa. E em única. que momento o menino Carlos Augusto se olhou no espelho e disse: eu sou um ator de teatro? Eu acho que nunca, já te falei agora que eu acho que eu sou, mas enfim, eu vou enganando esse negócio aí. Quando alguém diz, olha, isso aí você já fez, isso não é de... Mas em algum momento esse menino disse: eu quero viver disso. Exato. Mas veja, eu espero que ele esteja vivo, tomara que esteja. Eu tinha um menino que morava perto da minha casa, na passagem de João de Almeida. Eu era muito amigo dele. E eu gostava muito dele. Eu não sei se eu era apaixonado por ele, tem esse detalhe, sabe? Porque ele tinha uma pele diferente da minha, ele tinha um tamanho diferente do meu, ele tinha uns dentes diferentes do meu, ele tinha um cabelo diferente do meu. Ele tinha um cabelo que caía pra cá e ele fazia assim, como se fosse o Ronivon. Eu achava ele o máximo, você tá entendendo? Eu também acharia. Nossa, mas você não faz ideia, o nome dele é Sérgio. Oi, Filho, Será? filho de um casal com quem eu sou viciado em jogar pôquer, tranca e xadrez. Eu sou viciado. Eu paro a minha vida para jogar esse negócio, sabe? E eu ia jogar muito, todas as noites, com os pais deles, que jogavam tranca, jogavam paciência. Eu adorava ir com os senhores. Eu gosto de gente Ninguém velha. te dá checkmate, então. Ninguém te dá um cheque pastor. Ah, não, cheque gente, pastor calma, não, por né? favor. Não, aí já chega demais, já. Tem limite. Mas eles eram mais velhos, sabe? Eu sempre gostei de gente E o mais menino velha que já nasceu idoso? Não, mas eu sempre tive essa coisa com gente mais velha. Aí ela se hoje, reunia. sabe? Tenho hoje. Muito. Eu começo a chorar, porque meus amigos são muito velhos. Eu vou, sempre que estou livre em São Paulo, eu vou passear num supermercado que chama Zafari, porque eu sei que 5:30 da tarde, um antigo ator de teatro de São Paulo, que não faz mais isso, que chama Tomás, ele sai do prédio dele com aquela bermuda e aquelas meias Kendall por causa das varizes, tênis, bota aquela sua boinha e vem assim: oi, ele não me chama mais de Cacá, ele deu de um tempo começar a me chamar de professor, me dá um ódio dele, porque eu gosto dele. Ele fala assim: oi, professor, o que o senhor está decorando hoje? Me diga um livro para ler. Eu converso com ele, porque ele fazia um teatro de uma outra época tão bem, sabe? Ele fez radionovela, eu adoro gente que fez radionovela. Então eu gosto muito de gente que tem mais idade do que eu. Muito, sempre a minha vida inteira. Enfim, Voltando ao Sérgio, que eu espero esteja vivo. E os pais dele, eu ia muito à casa dele, sabe? E o Sérgio ensaiava um espetáculo de teatro. Um espetáculo de teatro que chamava... Não vou lembrar. Que espetáculo esse? Que ensaiava lá em cima do Teatro da Paz. E eu falei: Sérgio, me leva. Ele falou: não pode, a gente já está para estrear. De jeito nenhum, não pode. Não, mas tu vai ver quando estiver pronto. Eu falei: mas Sérgio, deixa eu ver. E depois eu vou entrar nesse lugar, sabe? Eu já tinha entrado várias vezes no Teatro da Paz para ver coisas, porque o Rui Barata me levava, sabe? Aí eu fui para assistir ao ensaio, chamado um espetáculo, hoje em dia eu te diria que eu sei o que é um alto medieval chamado O Deus do Mundo, que estava sendo ensaiado no Teatro da Paz por um diretor chamado Luiz Otávio Pinto, que já foi. E o irmão dele, Aurélio Pinto, eles moravam todos ali na 9 de Janeiro. E aí eu fui assistir o Sérgio fazer. Gente, eles estavam com umas capas, eles andavam com aquelas roupas, um lençol amarrado. Era um alto, sabe, de época. Gente, eu fiquei enlouquecido. Naquele momento, eu sabia que eu não queria mais sair daquele lugar. Aí eu perguntei se eu podia voltar no dia seguinte, disse que sim, eu voltei evidente no dia seguinte. Comecei a faltar aula, eu estudava no Colégio Alfredo Chaves, ali onde hoje é a Codem. Ali era o teatro que eu estudava, os colégios que eu estudava. E fazia teatro ali dentro do Interact Club, com um professor chamado... Que memória prodigiosa, hein? Que memória chamado prodigiosa. Veríssimo, que veio a se suicidar, infelizmente. Um grande professor de literatura que eu tive.
E era muito estimulado nos espetáculos que eu fazia ali dentro pela diretora do colégio Alfredo Chaves, ali naquele lugar chamada Professora Mariana Chuva, que morava numa vilinha logo ali em Nazaré, dobrando, passando do Largo do Redondo que tem ali. E o irmão dela, professor José Chuva, que era professor de geografia da gente. E eu já tinha esse negócio se desenvolvendo, sabe? Eu adorava pular para ver os Beatles, Help, que estava passando no cinema ópera à tarde, gazetava a aula para assistir aquilo. Então eu já estava com um negócio, me afastando do negócio, sabe? Do negócio do colégio. Te afastando daquela da forma. linha aquela ali que tem que seguir para você uma hora. Que a dona Etelvina, de repente, imaginou que ia ser o seguro para esse filho. Claro, né? pelo amor de Deus, velho. e o seu Acácio. Eu muito cedo, cara. Eu tinha 10, 11 anos, eu estudava alucinadamente, a coisa que eu mais gostava na vida e amo até hoje. E talvez essa seja uma das razões do meu trabalho ser levado por um caminho onde eu me sinto melhor, não mais seguro, melhor. Eu sempre fui apaixonado por matemática. Sempre. Sempre. Hoje eu sou apaixonado imensamente por matemática. Eu acho a coisa mais linda a matemática. Mas muito linda. E poderia falar aqui horas sobre isso, sobre o que vem a ser os números primos, sobre o que vem a ser a diferença ou o intervalo que tem entre o número 1 e o número 2. Entre o número 1 e o número 2 não existe 1, entre o número 1 e o número 2 existe o infinito, assim como num texto de teatro, entre uma palavra e outra, existe um infinito de possibilidades super que você cartesiano. tem. O teatro, então, é cartesiano. O teu teatro, pelo tem menos, que ter lógica. Não, ele não é, Catarina? Eu já estou imaginando um monólogo sobre a matemática. Absolutamente, é possível tudo. Ele agora começou, né? Eu já imaginei. Você entende? Porque os intervalos entre as coisas, entre nós três aqui, existem infinitos que nos separam e que nos aproximam. Você entendeu? Palavras que eu enuncio ou que você enuncia provocam em mim ecos e associações infinitas, das quais eu escolho um fragmento e me agarro, desenvolvo e retribuo. Então tem uma coisa que é viva, única, rica e profunda, que é o infinito que habita entre tudo. E que eu me delicio sempre, desde sempre. Quando eu resolvo lá naquele ensaio, porque faltou um ator num dos dias que eu fui assistir, e o espetáculo precisava estrear, e na hora tudo eu não me metia, porque eu ia lá para assistir aquele negócio, eu ficava assistindo de longe assim. Eu escuto que o moço não aceitou continuar no trabalho, porque o diretor, Luiz Otávio Pinto, havia decidido que ele precisava, para fazer o trabalho, raspar inteiramente a cabeça. E ele se recusou e não quis. Aquilo ali, eu falei, como assim não vai raspar? Mas por quê? Tá no cargo, você raspar. Aí, no intervalo lá que tinha, parava muito, por diversas razões. Não era por calor, não entendia, não sabia o texto, talvez, sei lá. E aí eu falei com o Sérgio, eu falei, o homem não vai continuar. Ele falou, não, como é que a gente faz? Tava um mês, viu? Eu falei assim, mas eu posso raspar a cabeça, eu vou lá e faço. Eu falei, imagina, não, eu raspo. Então, o teu primeiro agora, papel tu pegaste. Agora, eu desci, fui à direita, atravessei a rua, não conhecia nada, gente. Entrei numa galeria, que é a galeria embaixo da Assembleia Paraense, e ali tinha um barbeiro, e eu pedi para raspar minha cabeça. Eu voltei 1 hora depois, com a cabeça raspada, dizendo que eu queria saber se eu podia fazer. E ganhou o papel. Eu estrei daí a 15 dias. E ganhei muito bofete do meu pai. Justamente. Chegou em casa. Mas claro, chega aquele... Pô, você tá maluco? Como assim? Cadê o cabelo? E agora o teatro? Que merda é essa? Onde já se viu um negócio desse? Mas tá doido? Cadê o colégio? E começa... Você acha que um pai vai fazer o quê?
tá certo. A minha mãe disse, meu filho, você tá maluco, o que houve? E aí começa, só tem viado, não tem maconha. Aí começa, menino, o garoto estava sério, gostava de matemática, estudava tudo, de repente, um dia de manhã sai de um jeito, de tarde volta de outro, é uma insanidade. Hoje em dia, eu digo, tá bom, dentro do que eu falei, voltando, tem um grau de fantasia, porque a memória e o amor e tudo, fantasia, mas passo a passo é isso. Daí eu não tinha mais volta. Foi a melhor atitude da minha vida. Você entende? Foi quando eu disse, é isso. Em algum momento da tua vida, tu largaste também. Isso teatro? aí, o teatro. Ah, depois... Tu foste embora. Sim. E eu fiquei muito surpresa quando teve esse ato. E tu foste um artesão. Sim. Né? Produzias as tuas peças, comercializava as tuas peças. Por quê? O que te fez naquele momento largar o teatro? Aí a gente dá um grande pulo. E nem um pepino. Mas não é isso que você está dizendo. Por isso que eu te falo. Tem um lado rocambolesco. Tu viraste artesão, vendendo as tuas peças. Eu sei que você, enquanto jornalista, enquanto artista da palavra, está corretíssima de enunciar assim. Mas isso embrulha o produto com uma beleza que na realidade tem outra realidade. Na realidade tem uma coisa muito mais dolorida lá dentro, que assim edulcora a coisa. Eu prefiro te falar do que está lá dentro. Por favor. Nesse momento em que acontece isso, o cara que saiu de Belém em 1973, em 1977, do nada, do mesmo jeito que teve corte de cabelo, do nada, esse camarada já estava voltando para Belém, desistindo. Quando ele entra numa sala, está tendo teste para um trabalho, ele fala com um amigo, o cara, cala a boca, vai lá e faz se você quiser, eu vou lá e faço alguma coisa. Meia hora depois, eu estava escolhido para fazer o primeiro papel de Macunaíma. Porque eu nem sabia o que era, nem quem era aquele homem. Depois descobri que era Antônio Filho, depois descobri que era a obra de Mário de Andrade, e que eu ia fazer aquele negócio que foi feito pelo Grande Otelo. Eu falei, gente, que porra é essa? Esse negócio aí, em 78, eu fiz 1 ano de ensaios. Apresentei 575 vezes. Ganhei prêmios, todos os prêmios. Do nada, maninha. Não estava preparado para nada. Para absolutamente nada. Não foi planejado. Ou foi obra de bondade lá de cima, ou foi pelo acaso, ou foi por rabo. Tá entendendo? Porque veio assim. Como nunca imaginei que eu ia descer, raspar a cabeça e voltar. Você tá entendendo? Depois aparece em qualidade, pelo amor de Deus, eu reconheço. Mas não houve como se diz edulcoradamente. Então o seu talento, fala assim, mas foi, mas não foi bem assim. Quer que eu te diga como foi o fedor da coisa? Eu estava desencantado com tudo e queria voltar para cá, para Belém, porque lá não tinha nada que me seduzisse, que me fizesse estar. Porque eu não achava um grupo onde trabalhar, porque aqui eu tinha um grupo experiência, então eu queria voltar. Fui por acaso levar uma amiga e quando eu vi eu estava fazendo aquilo, fiquei e acabei fazendo e virei o camarada que fez Macunaíma, que estreia isso e ganha tudo que é prêmio em São Paulo, ganha tudo que é prêmio no Rio, vai fazer em Nova York, vai fazer no Japão, vai fazer na Alemanha, vai fazer em Londres, vai fazer na Dinamarca, vai fazer em Belém, vai fazer em Palmas, vai fazer no Rio Grande do Sul, vai fazer em Ouro Preto, vai fazer em Cuba, vai fazer no Japão de novo. Esse homem que ganha tudo, que é prêmio, que cada lugar que chega, entra em cena 8 horas da noite, sai meia-noite, falando em português e sendo capa de tudo que é jornal. Acontece alguma coisa dentro de si. Evidente. Eu cheguei e falei, gente, por que a gente faz tudo isso, todos nós somos 20, e a gente ganha tão pouco? Para onde vai esse dinheiro todo disso tudo? Tem alguma coisa acontecendo, eu queria entender. Não é justo. Não eu devo ganhar, todos nós. É um grupo. E começou. Que eu era uma pessoa que questionava, porque eu tinha me subido a cabeça. Eu falei, não, desculpa, calma aí, cabeça não sobe. Nós estávamos apresentando um espetáculo em Nuremberg, olha que coisa engraçada. No dia 23, 24 de junho
eu saí do espetáculo com uma turnê imensa a ser cumprida, como uma volta pela terceira vez a temporada no Japão, com volta para o festival na França, com volta, tudo, porque era um espetáculo que, pelo momento político, no período da abertura, tá com o Mário de Andrade daquele jeito, com aquela qualidade estética, e nós éramos aquela quantidade de jovens falando com aquela energia desse país pelo mundo afora, era importantíssimo. Em todo lugar que a gente chegava, numa Alemanha você encontrava o Gabeira, que era exilado, e fazia não sei o quê. Na outra Alemanha a gente ia pro Chile e encontrava o Zé Serra, que estava exilado junto com o Fernando Henrique, e era uma coisa maluca que acontecia, era um momento importantíssimo da política e da cultura no Brasil de se renovar, e eu era o próprio representante deste espírito do tempo. Eu era o brasileiro sem nenhum caráter, Mário de Andrade, Macunaíma. Ele era o símbolo, como o Grande Otelo foi, no teatro era eu. E de boa, porque nessa época a gente não estava preocupado exatamente que a gente era isso, era aquilo, a gente era jovem, conhecendo o mundo, fazendo, sabe o que é isso? A gente tinha 24 anos, todo mundo. Não dá para pensar nisso da profundidade toda aqui, hoje eu com 70 faço um enunciado. Na época você é. Você não diz que você é, tá fazendo, vamos fazer. Bom, só que chega uma hora que você diz, gente, eu queria entender melhor o negócio aqui, não dá certo? Então eu saio. Sai? Aí o outro fala assim, eu saio junto com ele. Começa. No auge. No auge. No auge, menina, mas no topo da montanha. Lá no cume, né? De tudo. Aí, isso e o foi Antunes? Um baque para o Antunes Filho. Evidente, hoje eu reconheço, depois quando nós viemos a conversar, passou um longo tempo de desarmonia, nós voltamos a nos falar depois de só 8, 10 anos. E nos entendemos, e foi a nossa vida depois, foi até o final, uma coisa linda para os dois. Mas, não queria falar disso agora, mas enfim... me perdi, tá vendo? Aí quando eu saí, eu tinha recebido um convite quando nós passamos pela França. Dessa vez eu tinha encontrado inclusive um paraense que estava lá, que eu passei uma tarde maravilhosa com ele, chamado Edivaldo Martins, que assistiu também o espetáculo lá na França. Dessa vez que nós estávamos lá, eu recebi um convite para fazer uma oficina com uma mulher que na época era muito conceituada, como hoje também é, mas era infinitamente mais jovem, chamada Dona Ariane Mouskine, que tinha me chamado para fazer um estágio com ela. Mas eu não podia largar o espetáculo para falar de um estágio com a Dona Ariane Mouskine na cartucherie. Não. Como eu me liberei, eu resolvi pegar o trem, fui para lá e falei assim, eu queria então trabalhar com a senhora. E ali eu fiquei com ela 1 mês e meio. Onde eu fiz um curso com ela, onde ela, como eu não falava o português, o francês, ela não falava direito o português, e intérprete, tudo, nós fizemos um exercício de 1 mês, onde ela foi muito generosa comigo. Ela só fazia trabalhos onde as expressividades, olha que maluquice que ela era, onde ela trabalhou comigo as expressividades comunicativas em pontos do nosso corpo. Sabe, uma coisa louca que eu nunca havia trabalhado. E foi a coisa mais linda. E devo muito a ela. Então, ela começa a desenvolver exercícios para mim e que superasse a nossa diferença de comunicação natural. Então, muito do que hoje eu desenvolvo sobre tempos de não movimentar sempre as mãos em paralelo e de fazer com que elas tomem atitudes outras que não sejam exatamente não, sim, onde vocês mandam, porque tudo é similar, perceber que as coisas precisam ser desconexas, porque senão elas são meramente ilustrativas, conceitos que eu nunca pude imaginar naquela época, que pudesse perceber, entendeu? Isso foi importante, como se tivesse descortinado a Ilha do Cumbu para eu entrar, você entendeu?
Falei, meu Deus, tinha isso na minha frente, eu nunca tinha entrado. E chama como Ilha do Cumbu. Toma, entra. Meu Deus, eu conheci muita coisa ali dentro. Sabe essa coisa? Se descortina o horizonte. Mas eu não ia virar um ator da companhia dela. Precisava voltar para o Brasil. Ao voltar, justamente o Antunes estava furioso, evidente, e tentando recompor o elenco para não perder a turnê. Então uma parte ele perde, recompõe, reestrutura o espetáculo, só que o Cacá, o espetáculo foi montado em cima da origem do Cacá, do temperamento do Cacá, da vida do Cacá. Muitos dos ingredientes que compõem, tucupi, itapereba, o chico, papagaio, coisas que eram citadas, que eram macunaímicas do universo do Cacá para compor esse caráter brasileiro. Era muito difícil disso, não que eu fosse insubstituível, ninguém é, mas aquele temperamento, como encontrar um equivalente? Imagina o trabalho que ele teve, coitado. Depois a gente conversou isso, puto, rimo, mas enfim, não é fácil. Quando eu voltei, eu percebi que eu era para a classe teatral que mal me conhecia, porque eu só tinha feito Macunaíma. Fiquei conhecido por aquele trabalho. Quando ele volta, o camarada me deixou na mão. Eu estava queimado no mercado. E justamente, não é que ele fez uma sacanagem. Porra, eu estava com tudo armado, o camarada faz isso, tem uma rebelião no elenco e sai. Ele não disse que era porque o espetáculo era vendido de cidade em cidade, nós fazíamos tanto e tanto e tanto, e nosso salário era isso, tinha alguma coisa ali que eu não queria o dinheiro para o Cacá. Eu queria que fosse uma discussão onde todo mundo soubesse um pouco mais. Mais coletiva. Um pouco mais. Hoje em dia, essa visão que se tem da equanimidade, na época eu não tinha esse discurso, repito, porque só de fantasia. Tu foste muito corajoso. Porque a gente está falando de Antunes Filho, sim, na época em sim, que vocês estão com o espetáculo. Ele já era o cara do teatro. Absolutamente. Né? E tu eras o iniciante, né? Eu não tô nem aí hoje, eu não tô nem pra nada. Mas tu reconheces a tua coragem? Ou tu usas um outro termo para esse momento? Um pouco de loucura. Não, mano, eu não podia fazer outra coisa. Se é coragem, se é petulância, se é audácia, se é desrespeito, pode ser tanto adjetivo colocado. Mas ele, no momento, não conseguiu enxergar, ele não foi empático. A convivência com ele também era difícil, né? Dizem. A convivência com ele foi maravilhosa, sim. Mas nos ensaios, ele não era muito... Eu amava tudo que é dito, que ele era cruel, que ele era terrível, que era uma pessoa perigosíssima. Eu te digo que era. Mas se ele não fosse assim, eu não conseguiria fazer tudo o que ele me pedia. Porque quando você tem diante de si a inexperiência técnica e um material tão grande, tão profundo, mas essa inexperiência técnica não sabe lidar com aquilo que tem, você precisa agir como quem vai tirar alguma coisa que atrapalha a beleza que pode aparecer. E esse tirar, esculpir, é duro. A lapidação. Às vezes dói, né? Então, eu reconheço tudo que é dito dele. Mas se não fosse assim, eu não teria feito. Cacá, então, a gente já tá... Olha, a gente queria ficar várias horas aqui, mas é impossível. Como assim? Não vai durar mais 3 horas? Eu preciso perguntar sobre... Eu não falei nem do artesanato. Do artesanato, serei breve. Volta, né? Você tá entendendo por que eu fui parar no artesanato? Sim. Foi o que eu não sobrou. Eu nem sabia, eu nunca colecionei nada, eu sou péssimo manualmente. Eu sou casado com uma pessoa com um talento, que falou, vamos fazer isso aqui, a gente vende. Falei, mas eu não sei, aprende, vamos embora, vamos vender. Você entendeu? Porque a gente não tinha o que fazer, não tinha trabalho, não tinha ninguém. Eu era o camarada que largou a peça na mão. Quem te trouxe de novo pro teatro? O Juca de Oliveira, que estava passando com a família pelo Imbu num domingo. Falou, Cacá, o que você fazendo aqui, rapaz? Eu falei, pois é, estamos vendendo aqui. Eu falei, vocês estão com loja? Eu falei, mais ou menos e tal. Puta, e onde é a loja? É aqui.
Como assim aqui? Vamos tomar um café, Cacá? Vamos, Juca, vamos. Aí fui eu, Azul, mulher dele, a filha dele ficou. Como assim? Na banquinha, uma banquinha daquelas que hoje você vê na Praça da República, da mais simples possível, com um feltro preto e as miçangas, eram miçangas de colocar aqui, feitas com durepox colorido. E aí era assim, que era presilhas, chamavam, sabe? Ou tiaras, a gente inventava qualquer coisa, era sobrevivência, gente. Não é? Vendia bem? Pelo amor de Deus, porque tudo que a gente faz, se a gente quer fazer da melhor maneira possível. Mas, pelo amor de Deus, tá o meu arroz com feijão no meio, minha filha, pelo amor de Deus, não é verdade? Aí, cara, eu fui com o Juca nesse café da dona Dinda, que fazia uma acarajé maravilhosa, por sinal. E aí ele disse assim, agora você não quer falar lá, você vai falar pra mim. O melhor amigo do Juca era o Zé Antunes, José Alves Antunes Filho. Eu falei, eu não posso falar, que você vai falar pra ele. Ele falou, você precisa falar, porque eu preciso dizer pra ele. Porque o que eu ouço ele dizer de você, não é possível que você tenha feito isso. O que foi? Então foi assim. Na semana seguinte, domingo, que era o dia da nossa exposição, aparece o Antunes na frente da barraca. Quero falar com você. Eu falei, não tenho nada para falar com você. E aí começou o nosso primeiro embate. E evidentemente, porque a gente era pai e filho, sabe? A gente era marido e mulher, a gente era parceiro íntimo, a gente era uma dupla, como eu só fui conhecer outra dupla tão forte depois, sabe? Mudou a minha vida, o meu trabalho e de todos os nossos colegas, pelo amor de Deus, mudamos a vida dele artisticamente enquanto pessoa. E do sabe? Brasil, né? E sim, de O tudo. Brasil deve ecoou muito. Então não podia ser um desencontro fácil. Não se resolve numa conversa. Um encontro fácil, Um né? reencontro, assim, sabe? Que resolvemos, te dou um beijo, vamos lá, amanhã a gente se encontra amanhã, vamos ver o jogo do São Paulo. Ele era São Paulino, eu odiava, enfim, tudo essa coisa. E aí a gente foi voltando. 8 anos depois, houve finalmente o primeiro abraço. Então, o artesanato não durou muito tempo, porque o Juca estava produzindo um espetáculo chamado Otelo, e ele me chamou para participar do espetáculo, fazendo um personagem pequeno, e era um modo de eu voltar. Então foi um modo de pouco a pouco eu ir voltando. Foi assim. Então eu não fui para o artesanato porque eu seja hábil, ou porque eu já estava decepcionado com a cultura, fui fazer arte em outro lugar. Isso é a embalagem em cima da coisa. A coisa em si era ligada à moral, era ligada à fome, era ligada à resistência, era ligada ao respeito. Mas eu também, na época, não sabia adjetivar isso. Condições dignas de trabalho, várias Tudo. coisas, né? Cacá, eu preciso perguntar sobre o Jamanta. Eu acho que você já não aguenta mais falar desse assunto. Para início de conversa... Para início de conversa... É verdade que você odiava a televisão? Antes? Sim, eu era estúpido. Olha, curto e grosso. E a segunda coisa, você odeia o Jamanta? Eu vi no Provocações o Abujamra falando que queria matar o Ravengá. Que ele odiava. Você não aguentava mais o Ravengá, porque era impossível olhar para ele e não pensar no Ravengá, o personagem de Que Rei Sou Eu. E você queria matar também o Jamanta mesmo? Você viu que ali eu não respondi, porque eu tinha combinado com ele. Eu falei assim, eu não concordo com a sua opinião, então você não me coloca essa decisão de embaraço, eu só vou dizer que você é um estúpido. Mas enfim, eu te digo, e ele estava certo, sabe, ali, porque a trajetória dele era infinitamente maior do que a minha, infinita. Não, maior do que o Ravengá, né? O Ravengá é um... Sim, mas ele, com toda a trajetória e a dimensão dele, eu reconheceria que eu nunca chegaria aos pés dele, era duro. Enfim. E as crianças adoravam o Ravengá. Moninha. O que dizer então do Jamanta? Assim como amavam o Jamanta. O Jamanta, além de ser esse personagem bem construído, ele foi muito bem interpretado. Eu acho que também as pessoas vão lembrar disso. Sim.
né? Porque é Sim. inevitável. Eu tenho- Com certeza vieram outros convites de outros personagens Ah, incríveis sim. para talvez projetos, não uma novela, porque eu acho que deve ser exaustivo fazer Sim. uma novela. 8 meses trabalhando num único projeto, Uhum. rápido demais, sem Com poder esse ritmo ensaiar industrial. novamente, mas nenhum outros personagens, porque teve Jamanta, teve outro, mas eu digo assim, outros personagens e outros formatos televisivos te levaram de novo a dizer um sim? O Antunes, inclusive, falava, tudo bem fazer televisão, você vai lá e ganha dinheiro. Uhum. E isso é, né, Sim. honesto, extremamente Não é um problema. necessário em alguns Eu momentos. não vejo diferente. Hoje, mais ainda. Mas eu te digo uma coisa. Do mesmo jeito que eu não estava preparado para fazer Macunaíma e sofrer tudo aquilo, lembra? Macunaíma, você vai ser sempre Macunaíma. Quando eu fiz meu tio Arité, você vai ser sempre o camarada que vai fazer a onça. Quando eu faço Jamanta, eu vou ser sempre o Jamanta. É uma coisa maluca que acontece na minha vida. Eu já parei para pensar muito sobre isso. Não é As fácil, pessoas não. ainda te abordam De Jamanta? falando desse personagem? Não ria porque você não está em cena. Que maravilha. Você fique quieto. Não, você está vendo a interferência? Não pode. Você não está em cena. Eu acho que a resposta veio com uma risadinha. Da Natália, a produtora. Mano, sim, claro que em determinados momentos incomoda bastante, porque eu não vou aqui contar, porque a gente precisaria de um podcast e outro de mais de 3 horas para te contar situações absurdas, inusitadas, ora maravilhosas, ora ofensivas, que eu tenho que segurar e administrar por conta dessa coisa criada dentro de cada um que viu isso. E que eu, hoje em dia, digo, que maravilha. Mas já detestou. Não tem como não também, não é? Porque, veja bem, eu já vivia na Itália lindamente. Aparece um dia um homem para assistir um espetáculo que eu estava fazendo lá, vestido todo de laranja, na primeira fila. Quando acabou, eu fui ver, era o Edson Celulari. Em Pontedeira, 35 mil habitantes, o homem daquele tamanho lindo, de laranja na primeira fila. Por que isso? Que no dia seguinte disse que foi lá para me convidar para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. E aí, eu falei, você veio até aqui para me convidar para fazer o quê? Ele falou assim, eu vou montar Dom Juan. Claro, eu fazendo o papel do Dom Juan, nunca poderia ser evidente. E queria que você fizesse o Sganarello comigo. Eu falei, que papel maravilhoso. Eu era ainda, nessa época eu ainda era desses que acreditava que papel era importante. E eu falei, ai, que papel ótimo, dá oportunidade. Cabeça de estúpido, mas tudo bem. Aí eu falei, mas Edson, eu tenho um contrato aqui com a fundação de mais 3 anos. Ele falou, não, você tem que ir porque eu consegui o dinheiro de não sei quem, porque a gente vai estrear no Teatro Vila Lobos no Rio. Eu falei, eu nunca estreiei um espetáculo no Rio de Janeiro. Vamos, tá bom. Eu vou falar com o moço da direção. Ele se chama Roberto Batti. Eu sei. No dia seguinte ele marcou, e quando encontrou com o Roberto, eu não podia estar. O manager, Luca Dini, e o Roberto Batti, diretor, e ele tiveram essa conversa. E não acabava, e eu do lado de fora, meu Deus, o que está acontecendo? Quando de repente eu fui chamado pela Carla, que é uma manager também, mas enfim, uma pessoa que trabalha com a gente, para eu entrar. E aí eu já recebi assim, Cacá, nós fechamos um acordo salarial onde você é cedido para ir ao Brasil, fazer um trabalho no Rio de Janeiro, não pode ser em outro lugar, assim, duro, sabe? Onde você terá 2 meses de ensaio e a temporada nesse teatro que está prevista de acontecer durante 68 apresentações. Eu falei, gente, e o Edson, eu falei, pô, mas o que, enfim, como assim? E a peça que eu estou fazendo? E como é que vai? Acertaram tudo. O cachê, depois, claro, eu soube, mas não é negociado por mim, os meus direitos estavam lá. Então eles fecharam tudo, a sessão tudo, e eis que 10 dias depois eu já estava no Rio de Janeiro. Pensa, pra mim era maná. Num apartamento, um flat no Rio de Janeiro, do lado, em Copacabana. Cara,
era um solar. Eu tava numa alegria sem tamanho. Comecei a ensaiar. E fiz estreia. No terceiro dia de estreia, aparece um homem que eu nunca tinha visto na vida e fala assim, meu querido, amei a peça e tal, tome, me deu um negócio assim, umas folhas e tal, leia e eu passo amanhã para saber o que você achou. Aí eu falei, tá bom, mas o que é? Eu não sabia quem era. Aí o Edson falou, você tá maluco? É o Silvio. Eu falei, oi. Silvio de... Aí eu fiquei sabendo que era o Silvio de Abreu. Eu falei, meu Deus do céu. E o que é? Ele falou assim, lê, amanhã a gente fala. Ah, tá bom. Fomos comer, nós tínhamos que comer num lugar, aquelas coisas aí do celular, você sempre tem que ir num lugar com os dentes no coradouro e fomos comer, e Silvio estava junto, mas não dava para falar. Não vi a hora de chegar no hotel para ler o tal negócio. Cheguei, nem tomei banho, fui ler. Que porra é essa? Que porra é essa? Gente, não entendi nada, não vai dar certo. Pelo amor de Deus. Não ia ligar para casa do Edson, não era uma época de celular. Não ia ligar para casa do Edson e dizer, Edson, esse homem é doido, mandou uma merda no negócio, tá maluco. No dia seguinte, o Edson chegou muito em cima da hora, porque ele estava gravando. Não deu tempo de conversar com ele. Aí quando acaba, estava lá o homem com o bigode, o Silvio de Abreu. Eu falei, mano, que coisa. Eu não podia dizer que era ruim, porque é dele. Eu falei, difícil, eu não tenho condições de fazer aquilo. Ele falou, não vem com essa história, porque eu já escutei de todo mundo isso. Você vai fazer. Eu falei, para com isso e tal, e bererê, barorá. Fomos jantar de novo, e aí ele sentou do meu lado. Eu falei assim, e aí, me diz. Eu falei, mano, um homem que só diz, eu não sabia nem dizer o que estava escrito ali, porque eu não havia entendido. Eu posso te falar hoje, com o passar do tempo, do que era aquilo, mas no momento eu falava, gente, isso ninguém fala assim, não dá, que medo, como é que diz, como é que faz? Porque um camarada não falava normalmente, vocês sabem que ele não falava normalmente, depois eu tentei dar uma cara normal para aquilo, mas lendo, você fala assim, que coisa é essa? Ele falou, olha, eu já tentei, com Estênio, não rolou, ele não quis, fiz o teste, quase deu certo com o Lima, mas a gente não tinha como botar o Lima, porque o Lima, enquanto idade, o camarada que é o que criou ele, vai ser o Juca de Oliveira. O Juca de Oliveira não pode ter criado o Lima. Então, hoje precisa de uma coisa... Porque tem a questão do physique na televisão. Muito hoje, mais, né? Hoje menos, mas naquela época, bem mais, né? A credibilidade passa um pouco também pelo physique. Naquela época, mais ainda. E eu falei, bom, mas... Aí entrou o Edson, que ia fazer, eu não sabia. Ele falou assim, Cacá, são só 10 capítulos. Eu falei, como assim? Aí ele falou, são só 10 capítulos. Eu falei, você só grava um período, aí vai ao ar, você ainda vai estar aqui para assistir, porque você vai ficar fazendo 68 apresentações. Eu falei, tá. Aí aquilo foi meio que dobrando. Eu falei, mas como é que faz um homem? Ele não sabe falar? O que é? Aí começaram a me explicar umas histórias que eu não acreditava nunca. Bom, aí eu falei, a gente vai ter que ligar Edson para a Itália, porque eu não posso tomar essa decisão. O Edson falou, eu falo com eles, imagina, eu e eles. Bom, mano, eu acho que não vai topar. Aí o Silvio falou, por quê? O que tem a Itália? Eu não estou entendendo. Eu falei assim, olha, é assim. Aí o Edson explicou para ele a situação e tal. Resultado, eu não vi esse acordo. Eu só vi que eu precisava, no dia seguinte, estar pronto, 9 horas da manhã, que um carro ia passar para me pegar, para me levar na Globo, que era no Jardim Botânico ainda. E aí, eu fui, quando eu vi, estava no carro, estava o Silvio. Oi, bom dia. Eu falei, oi. Eu já não estava entendendo, não, porque eu já estava pisando num território que não mexia com o negócio. E aí eu cheguei lá e eles ligaram direto para a Itália, porque o Edson já tinha passado o número. Esse povo não é o ritmo da gente, sabe? E aí eles se entenderam e o Roberto queria falar comigo depois separado para dizer que merda você está inventando aí. Mas como o Pontedeira ia ganhar dinheiro justamente porque era dele o direito, era interessante também, já que eu não ia furar o tempo de estar fora para voltar, para continuar meu trabalho lá. Aí
Eu falei, tudo bem, mas eu não sei fazer. Então, a partir de amanhã, todo dia de manhã, o carro pega e você vai ensaiar até você entender isso como vai ser. Resultado, eu comecei a entender, mas ninguém que estava comigo sabia. Porque também a Denise Aracene, diretora, falou assim, eu não sei a menor ideia como vai fazer isso. Vamos esperar o Silvio voltar de São Paulo para explicar pra gente como é que ele quer. Fala, gente, mas eu não vou saber. Fala, a gente vai ter que descobrir, porque um personagem, ele não é doido. Eu falei, tá, mas ele não é normal. Mas ele não é do mal, mas também ele não é do bem. Ele fala, gente, ele é uma bicicleta. Você tá entendendo? Ele não é nada e ele é tudo. No final ele é super humano. Você tá entendendo? Era muito, cara, mas foi um período de uma linguagem, porque a televisão é uma linguagem. Antes de mais nada, é um alfabeto que até hoje eu não sei construir palavras com isso. Faz um esforço desgraçado, porque o domínio da linguagem que eu possa dizer ou afirmar, ou pretensiosamente dizer que tem em teatro, eu não tenho ali. E Jamanta não morreu, né? Teve que voltar. Ah, eu não posso deixar de dizer essa frase. Não, e aí o Jamanta não morreu? Piorou. Porque quando foi ao ar, eu assisti e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque da manhã para a noite eu não podia andar na rua. Foi muito rápido o negócio, mas para eles também foi rápido. Para a TV também foi um fenômeno. Não foi um personagem, foi um fenômeno. E eu não entendia lidar com isso, gente. Eu sempre fiz no micro, aquilo é macro. Aí explodiu. Explodiu porque eu estava acostumado a fazer no micro, e a coisa era macro. Sabe? Eu falava com meu irmão que falava, é uma loucura aqui em Belém, você precisa de ver. Em Belém? É! Falava, meu Deus, passa lá. Nunca havia experimentado isso. Aí começa a aparecer o culpado. O culpado é o meu trabalho. E é o trabalho do Silvio de Abreu. E é o trabalho dos diretores. E é o trabalho daquela quantidade de ator que, vendo que eu não sabia fazer, me dizia, faz um pouquinho mais. Não, faz, bota a mão assim, sabe? E que vão te orientando, porque eu não sabia. Eu tinha do lado, eu tinha um Tony Ramos, que faz isso assim, maninho. O Juca de Oliveira faz assim, assim. A Maitê Proença, meu Deus do céu. Esse povo sabe. Sabe? Eu admiro. Eu vejo a Glória Pires, ela atende telefone como ninguém. Não é fácil atender um telefone em cena, gente. E Fernandona? Você Que é incrível no teatro e Você consegue tá levar isso pro cinema, que tu já tiveste, obviamente, experiência, e televisão, já que tu começaste a fazer a citação de alguns. É um povo que domina linguagens, fala outros idiomas, sabe? Você tá entendendo? Eu não sou, eu sou limitado, gente. Mas tem o pior de tudo. O Silvio, o meu trabalho, o do elenco, o da equipe, tudo, do meu figurino, que era fantástico, tudo. Mas era a época da explosão do Caceta e Planeta. Onde eles tinham um quadro enorme, onde um homem fazia o Jamanta deitado no chão, desculpa. e o caminhão passava 3 vezes, ele falava, não morreu! Cacá, eu espero que tenha valido a pena financeiramente. Valeu! Não, valeu muito mais do que financeiramente. Você entende que tem um lado que você diz, meu Deus, que loucura. Onde eu me meti? Mas é maravilhoso. Mas aí eu pulo para hoje, 2024. A novela foi feita em 99. 25 Passaram-se anos. 25 anos. E na rua me param. Gente, me comove demais. Você vê que uma pessoa está vivendo a sua vida normalmente, andando pela rua, e de repente ela fala assim,
Não, eu, Jamanta. Ela parou a trajetória dela, olhou, a minha imagem entrou nela, tocou num ponto dela de memória, onde ela foi feliz naquele momento, e aquele encontro fez ela falar: gente, é ele. Isso é comovente. Eu não consigo ficar com raiva mais. Porque quando acontece isso, é porque o meu trabalho está lá dentro. Meu e de todo mundo que ajudou a fazer aquilo, inclusive do Cacete Planeta. Você entende? Porque a memória que fica, ela não desaparece. Como não desaparece o cabelo que eu fui cortar para fazer o Dono do Mundo. Como não desaparece eu ter dito, eu quero também, então já tá bom, eu vou subir, vou fazer esse teste aí. E ganhei uma Kunaim. Essas coisas não desaparecem, elas ficam. Quando fica, é porque aquele momento foi altamente significativo para a tua vida. Então ela fica num ponto, onde quando você menos espera, ela faz bufo. E aí você toma uma atitude inesperada. Puxa o celular, vem cá, tira. Hoje, não sei que dia é hoje, aqui em Belém, nós estávamos saindo do hotel Princesa Lausanne e esperando o Uber, que demorava um pouco. Eu falei, preciso tomar um café. E aí eu fui tomar um café. Demorei bastante para voltar. Eu falei, gente, desculpa, vocês não acreditam. Eu estava na maquininha tirando café, quando me veio um homem com uma coisa, eu falei, dá um tchau aqui para minha mãe, olha aqui. Olha, mãe, quem tá aqui? Cacá Carvalho, não. Cacá Carvalho, não. Era, como era a cidade que ela estava? Não lembro mais agora. Lembra? Curuçá, não era? Curuçá? Marabá. Que a mãe estava em Marabá. E te apresentou como? Ao vivo. Ao vivo! Ele fez uma call com a mãe. Com a tua participação. Poxa. Não, era A tua participação ou do Jamanta? Aí é que está, entendeu? Porque não tem mais para a cabeça dele. Isso. Hoje nós fomos comer lá naquela maravilha que é o peixe da Alzira. Quando eu estava vivendo a vida como se estivesse na minha casa. Quando no final veio aquele povo que eu nem sabia que tinha esse monte de gente, não era lá atrás trabalhando, era gente pra cacete. E veio todo mundo, vamos tirar foto com o Jamanta! Foi uma loucura, não foi? Era tão bonito. Não é que eu digo assim, gente, me reconheceram. Eu não consigo mais pensar assim. É incrível como uma pessoa me tem guardada dentro de si. E também não consegue mais ficar com raiva deste personagem que de certa forma, eclipsa outras coisas. Acaba eclipsando ou não? É uma nódoa. Jamanta é uma nódoa. Não sai. Nódoa é uma boa palavra. Nódoa. É uma nódoa. Assim como eclipsar, né? Que ela arrasou no eclipse. Você viu só como ela foi? Esse tipo de coisa, ou você aceita, ou você passar a vida inteira dando murro, montando essa faca, inutilmente. Tenta administrar e ver um outro lado que essa coisa possa ter, porque senão é uma loucura. Você perde um companheiro, um parceiro, um amigo, porque aquela pessoa pode ser uma pessoa que está do teu lado. Você compra, por que isso? Talvez eu diga hoje, com 71 anos, já teve momentos que eu disse, gente, mas pelo amor de Deus, não é possível. Claro, alguns momentos, como certa vez eu estava fazendo um espetáculo, 2 × 2 = 5, O Homem do Subsolo, é um trabalho muito sério, como todos os que eu faço, mas esse particularmente é um livro, uma adaptação na íntegra. Tiramos 14 páginas do livro, mas ele está integralmente, que é o livro do Dostoiévski. Dostoiévski não pega leve, como Nelson Rodrigues não pega leve. Você está fazendo uma coisa de um homem que não suporta a sociedade, que se tranca no subsolo do mundo de si, de tudo, e que grita pro lado de fora, vocês estão todos errados, e ninguém ouve. Isso é uma coisa muito séria para você conduzir cenicamente. Quando você está começando o trabalho, fala assim,
Não sabe de nada, você já manda. Da terceira ou quarta fila. Um momento como esse, você precisa ter uma serenidade para administrar, porque você tem 250 pessoas sentadas ali. Aquilo pode ser um efeito multiplicador terrível. E você não pode parar o espetáculo. Você perde muito rápido parando. Não é? Dando um esporro. Você está me atrapalhando. Não, eu não posso dizer. Alguém tem que dizer para ele. Ele tem que perceber. Então o trabalho precisa continuar célere. Com uma poesia maior ainda. Porque senão você... Sabe... Você não dá certo a raiz quadrada. Olha a matemática, meu Deus, não a é... gente está explorando demais ele, olha. Cacá, assim, incrível, assim, gratas, né, A gente por essa ficaria conversa. aqui mais 5 horas. Eu vou dizer uma coisa para vocês estranha. Eu estou me sentindo tão confortável que talvez eu esteja exagerando na alegria. Que maravilhoso, que maravilhoso. Olha, é sensacional te ter aqui. É sensacional te ter em Belém depois de 13 anos. Obrigado. Enfim, óbvio que vamos assistir. Tu vais agora fazer esse convite para que as pessoas, né? Esse vai ser um corte que a gente vai garantir para as pessoas te assistirem. Absolutamente todos os atores que eu conheço, de quem é de teatro em Belém, quando o teu nome é citado, você gosta ou não, caríssimo, eu preciso lhe dizer que eles dizem assim, Cacá, né? Monstro sagrado, lenda viva. Não, tudo não vou repetir nada disso, mas eles dizem assim e te reconhecem como um grande colega de palco, também pela tua generosidade. Do que um colega, uma referência. Em todos os sentidos. Eu tô exagerando nos adjetivos. Tá vendo, da minha né? da natureza. Eu prefiro um colega. Eu sou canceriana. Tá bom, Maria. E qual é teu signo? Tu és de Touro com ascendente touro. Toma-te, olha, guloso, como um bom taurino. Menina, eu voltaria na Alzira agora. Olha, que maravilha. Guloso e teimoso. Olha... Entendeu quando eu falo difícil. Danado, Difícil comigo, não com os outros. Difícil comigo. Mas eu queria falar uma coisa para acabar e me corte se eu estiver alongando. Esse espetáculo, ele é muito importante para mim. E fazer aqui em Belém ele tem um outro valor ainda, que soma. Que é... a história de alguém que resolve, que decide passar o resto da sua vida com alguém. Ou com alguma coisa, alguém. E é difícil passar pelo tempo mantendo forte algo que os une. Não é fácil. Atravessar com alguém uma tempestade, um tempo, um deserto, uma aventura, sofrendo todas as consequências dessa coisa implacável que é a evolução das coisas e a involução dos afetos. Isso é muito importante para mim nesse momento. Muito, 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 muito. Então, por tudo, pelo tempo que eu tenho, pelo tempo que já foi, pelo tempo que não volta, pelo que será, que a gente não sabe. Mas mais do que tudo, porque as coisas mudam muito rápido, sabe? As coisas eu também não consigo entender e acompanhar a velocidade que agora não é mais o cartão de digitar a senha. Agora você pega e só encosta, ele já leu. Falei assim, mas não digita mais? Não, só basta encostar. Meu Deus, então não precisa, não tem mais aquilo? Não, agora é isso. Muda rápido, daqui a pouco não é mais isso, já é outra coisa. Daqui basta você falar e aí quando você vai
Hoje eu fui pagar não sei o que, eu tive que mostrar assim, ele falou assim, bote o seu rosto no centro do quadrado. Eu falei, credo, tire os óculos. Tá bom. Gire para a esquerda lentamente. Eu falei, como assim, gente? Mais lentamente. E eu me senti, falei, meu Deus, o mundo tá desse jeito. Sabe, é um particular. Acompanhar isso, aceitar, conviver e dizer que é normal, é difícil. Porque invade tanto a relação direta que eu falo, meu Deus, só cria distanciamento. O teatro cria proximidade. Por isso é importante fazer. Por isso o discurso que é dito nele tem que ser cada vez não mais sério, mas honesto. E então fazer aqui em Belém é muito importante para mim. Não é fácil vir a Belém, não só porque é longe. Não é fácil vir a Belém porque as políticas de apoio ao teatro em Belém são péssimas. São péssimas dos últimos gestores de cultura deste estado, que optaram, e é um direito, de optar por outras expressões artísticas, sacrificando gerações de prováveis talentos que pudessem ser desenvolvidos. E isso me deixa triste, porque é muita gente querendo fazer e pouco apoio para ajudar. Não é à toa que você vê em Belém uma manifestação de expressão incrível, de resistência maravilhosa, que é uma geração de expressão de teatro em porão. Isso não nasceu por uma opção de linguagem, como o artesanato que o Cacá foi fazer para desenvolver. Não foi. Dentro está a vida. É ela que fala mais alto. É a necessidade de se expressar desses companheiros meus, que não têm apoio. Eu não posso deixar de falar isso. Nunca. Doa a quem doer. Eu fico em defesa desses animais, que são meus parceiros. Nós escolhemos isso. Eu falo isso pelo Cláudio Barradas, pelo Geraldo Salles, pelo Salustiano Vilhena, pelo Henrique Dias, pela Nilza Maria, pelo garoto que foi me assistir em Ananindeua, que tinha 15 anos. Por todo mundo. Obrigado. Obrigada. Além de ator, é um grande poeta. Próxima vez a gente pode marcar esse peixe frito na Alzira? Menina, vai ser ótimo. Vocês são maravilhosos. Gente. Vocês são maravilhosos. Não, nada de adjetivos pra gente também gente, agora chega a minha vez. Gente, fica. Semana que vem a gente se vê. Beijo, muito obrigada. Muito obrigada.